agora no Metrópolis. Às vezes eu chego e já tem um jogo acontecendo, eu vou no goleiro. O goleiro tá lá esperando, eu falo, goleiro, deixa eu tirar uma foto do jogo aí. E é claro, nunca recebi um não. É claro que eles sempre adoram a ideia de ter alguém registrando ali o momento deles brilharem, né? E dias havia ainda em que Alexandre mal cruzava os umbrais das paredes verdes desbotadas e Suzana levantava-se da poltrona, o inseparável chapéu de palha vietnamita na cabeça, e entregando-lhe a chave do jipe da missão portuguesa, falava, por favor, leve-me para fora de mim. Tem um pique de raiva em cima disso, porque eu tenho colegas meus, jovens até, ou até não jovens, não sei, que fazem filmes incríveis que ninguém vê. Aliás, tem 110 filmes brasileiros prontos que não tem como exibir. Não tem como exibir. Ao Metrópolis, boa noite. A gente começa com imagens do futebol fora dos famosos estádios da Copa. O fotógrafo Caio Vilela passou os últimos 10 anos percorrendo os lugares mais distantes do país, atrás da nossa verdadeira paixão nacional. Ele quis registrar a espontaneidade das chamadas peladas. Tudo isso está no livro Onde Mora o Futebol. Você fotografa o futebol de rua já há 10 anos. Sim. E agora está aqui com um trabalho onde você registrou os 5 cantos do nosso país. Então, onde mora o futebol, Caio? Eu sempre procurei fotografar a paixão pelo futebol fora dos estádios. E eu, quanto mais é esfarrapada a bola, o tênis, ou o campinho, mais eu enxergo a arte ali, né? Para mim é aí onde mora o futebol. A maior dificuldade é eu encontrar um campinho que seja cênico. Quando eu encontro, por exemplo, a molecada toda em cima de um búfalo, já está claro, você não precisa ler a legenda para saber que essa foto é em Marajó. Então, isso é o que me emociona, quando eu encontro os ícones da região, o futebol em primeiro plano e os ícones da região por trás. Tem umas outras fotos também de umas meninas jogando em Cabaceiras, na Paraíba. Eu estava prestes a ir embora, quando eu vi no horizonte assim, um exército de Maria Bonita chegando, super colorida, com uma bola, já chutando uma bola completamente esfarrapada, e jogaram um futebol, uma partida talvez das mais endiabradas que eu flagrei. Às vezes eu chego e já tem um jogo acontecendo, eu vou no goleiro. O goleiro está lá esperando, eu falo, goleiro, deixa eu tirar uma foto do jogo aí. E é claro, nunca recebi um não. É claro que eles sempre adoram a ideia de ter alguém registrando ali o momento deles brilharem, né, em campo. Porque esse é o futebol do cidadão normal. Esse menino estuda, o outro trabalha, cada um dá duro durante o dia, né, e chega no final da tarde, encontra os amigos para jogar futebol, é aquele momento de brilhar, de relaxar da vida deles. No campinho, na praia, é a base, né? A origem. Alguns desses garotos que estão aí jogando anônimos pelas nossas ruas e campinhos, alguns vão virar estrelas, outros vão virar um jogador profissional, outro um amador talentoso, mas o ponto comum é aquele brilho no olho, né? O sonho na cabeça e no pé de toda essa molecada. Fotos lindas, né? Estreou nesse fim de semana um novo longa-metragem do diretor paranaense Sérgio Bianchi. Jogo das Decapitações volta no tempo, até a época da ditadura militar, e questiona aqueles que no passado eram de esquerda e hoje praticamente se confundem com quem é de direita. Cunha Júnior conversou com Sérgio Bianchi. Vanguarda popular revolucionária que misturava intelectuais de esquerda e militares. Em Jogo das Decapitações, o estudante Leandro, interpretado por Fernando Alves Pinto, faz da tese de mestrado uma investigação sobre grupos que combateram a ditadura militar no Brasil. A mãe foi guerrilheira e nos dias atuais trabalha em defesa de outras vítimas do regime militar, enquanto espera por uma indenização do governo. O personagem do Leandro
É um personagem meio chinelão. E ele sofre influência dessa mãe, entendeu? Que luta pela indenização para poder continuar. Porque eles são gente que tinha grana e que não tem mais. Ele cresceu nas asas da mãe, assim, estudando marxismo, estudando o sofrimento dos revolucionários, o golpe de Estado e o retorno à justiça. Quantas pessoas tinham nesses grupos, mais ou menos? Mais de 30 grupos, meu filho. Alguns tinham 10 pessoas, 15, outros 4, 5. Agora, a guerrilha do Araguaia, não. Essa teve 60 militantes. E é influenciado pelo outro, que é anárquico de hoje. É o que acredita que tudo vai se resolver com o crescimento da economia. E ali o mercado como um deus. E todo mundo consumindo o máximo que puder do planeta, é claro, tentando ter direitos iguais. Esse Jairo era um cretino. No decorrer do trabalho de pesquisa, Leandro descobre um filme dirigido pelo pai que ele não conheceu. Esse filme se chama Jogo das Decapitações e havia sido censurado mais de 4 décadas antes e gera uma série de questionamentos e abala algumas das convicções de Leandro. O que é bom do pai é que é contra qualquer estagnação. Eu já fui acusado de tanta coisa que você não pode imaginar. Agora que nada disso é pecado, eles estão querendo arrumar um jeito de conseguir a minha cabeça. Agora, essas coisas eu peguei da minha cabeça e de todo mundo, né? De toda a cultura da década de 70. Pode parecer, mas Sérgio Bianchi não se inspirou na onda de protestos que tomou conta do Brasil em junho de 2013. Seu longa foi rodado 1 ano antes. Mas ele meio que prenuncia, não é? Porque tudo aconteceu em 64. É a maior reprise. Uma garrafa vazia. Funil. Agora você usa cenas do seu primeiro filme. Uma jarra de gasolina. O primeiro filme experimental que eu fiz, eu peguei 3 ou 4 trechos que batiam com a personalidade do pai dele e eram os trechos políticos. O Humberto aparece numa cena que ele está preparando, acho que é um coquetel molotov, uma coisa assim, né? Nós prestamos serviços a esse país. Depois ele aparece dando entrevista no Roda Viva. No espaço do Roda Viva. No espaço do Roda Viva. E foi com sangue e com muito sacrifício que nós conquistamos a democracia. Todos os meus amigos que eram da direção do movimento estudantil de Curitiba, todos chegaram ao poder. Jogo das Decapitações é o 8º longa-metragem de Sérgio Bianchi em 35 anos. Seus filmes anteriores, todos premiados, foram motivo de alguma polêmica. Desta vez, não deverá ser diferente. Quando se diz que joga farpa para todos os lados ou que joga merda no ventilador, é uma péssima maneira de dizer, mas ele faz. Todos os meus filmes eu observo alguma coisa da realidade. Aí eu quis falar da minha geração, da minha idade. E aí observei como é que eles são agora, como é que a elite é agora, nos últimos 15 anos. E daí fiz não sei o que eu fiz, está lá. Um preso comum, que é torturado sistematicamente por qualquer contravenção, desde sempre. Desde quando eles eram escravos legítimos, né? Será que ele não deveria estar aqui com a gente, tirando fotos, tomando esse whisky e comendo canapés? O Metrópolis faz um rápido intervalo. No próximo bloco, o escritor Luiz Rufato conversa sobre seu novo livro, Flores Artificiais, aqui no nosso estúdio. Antes, veja os destaques da programação cultural no estado de São Paulo. Não adianta nem tentar me perturbar, me confundir, me alterar. Eu tô invicto, incólume, convicto. I can see Lucy crash wave down on the shore. Warm sun beats down, fills my eyes. Will this be no tropical paradise? Felizes de uma maneira geral, estamos vivos aqui agora.
Metrópolis de volta para falar com o escritor Luiz Rufato, que oferece para a gente Flores Artificiais, seu novo livro. Personagens deslocados, que não pertencem a lugar algum, contam suas histórias para o consultor do Banco Mundial, Dório Fineto, outro sujeito desenraizado. Todos sofrem, na Alemanha, no Uruguai, Líbano, Inglaterra, Timor-Leste, em Porto Rico, Cuba ou no Brasil. E o Rufato conversa agora comigo e com o Manuel da Costa Pinto. Rufato, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Ô, Rufato, nesse seu novo livro aqui, Flores Artificiais, deixa eu já mostrar aqui, você, na apresentação, logo já se coloca como coautor. Já começa com essa história. Então, vamos contar. Por que que você é o coautor desse livro? Bom, na verdade, eu sou coautor de quase todos os meus livros, né? Esse livro, ele é eu recebi do Dório Fineto, que é um meio parente meu, lá de Rodeiro, da família lá de Rodeiro. Eu recebi dele uns originais que ele queria me submeter para ver se aquilo prestava como literatura. E eu não gostei muito. Eu achei que as histórias eram interessantes, mas estavam mal escritas. E ele, então, propôs que eu fizesse isso, que eu reescrevesse essas histórias. E eu reescrevi, deixei o título dele, deixei os livros do jeito dele, mas eu fiz umas mudanças dele. Você acreditou? Não sei, eu acredito nessa história, gente. É verdade, não acredito. É tão verdadeira quanto a entrevista que eu fiz com o Serginho para o Steve Lisboa, eu lembrei de você, e quanto as cartas do meu irmão, para o de mim já nem se lembra. Que eu cito, inclusive, na introdução do livro. É verdade. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, então, assim, por que a gente está falando que se a gente acreditou ou não? É que você coloca um texto, um manuscrito de um outro escritor, nem é escritor profissional, que você reescreve de alguma maneira. Isso é um procedimento que existe na história da literatura. Sim, sem Stendhal fez isso com as crônicas italianas, etc. Sim. Em nenhum momento a gente tem certeza se você adotou esse procedimento ou se você recebeu mesmo essa carta, esse manuscrito. E eu acho que é isso que alimenta um pouco o jogo de artificialidade do livro, de ficção do livro, que remete até esse título, Flores Artificiais. Então, na verdade é isso, porque eu acho que a literatura ela tem uma magia que é interessante, que é o seguinte: quanto mais artificial ela é, mais ela é vida. E quanto menos artificial, menos você acredita nela. Então, assim, se o Dório existe ou não existe, para mim não tem a menor importância. Ele passa a existir a partir do momento em que ele existe literariamente. Eu recebi os manuscritos, então o que eu posso fazer? Eu só escrever. Ele não vai Tanto que o texto dele é completamente diferente do meu texto. A introdução e o memorial descritivo que tem no final são meus, isso eu assumo. Agora, contar a história, não. A gente vai propor uma entrevista na casa dele, para ele mostrar esses manuscritos. Vamos fazer, exatamente, vamos checar. Eu gostaria de documentos, Rufato. Mas as histórias que essas personagens contam pro Dório Fineto, você tem a impressão que elas só contariam para ele. Sim. E que ele é o melhor ouvinte para essas personagens. E ele se aproxima muito dessas personagens. Né? Na verdade, o que ocorre é que esse é quase um processo psicanalítico, né? Porque ele, como ele está feito a deixar que as pessoas contem a história para ele, ele não quer realmente contar as histórias dele. Ele quer que as pessoas se aproximem e contem as histórias para ele. Ele acaba, de alguma maneira, sendo um manancial dessas histórias e ele acaba sendo uma memória dessas pessoas, né? E de alguma maneira, o que eu acho que eu tentei fazer, na verdade, é contar a história do Dório Fineto através das histórias que ele conta das outras pessoas. Tem uma cadeia de narrativas e autoral também, né? Exatamente. E por isso que eu chamo isso de romance. Algumas pessoas falam, isso não é um romance, é um livro de contos. Não é um livro de contos. Tanto que ele não tem estrutura de livro de contos. Ele tem histórias, realmente, dentro do livro, mas que são histórias que, de alguma maneira, servem para o leitor formar uma ideia ou uma memória de quem é o Dório Fineto. Né? E eu contribuo no final com algumas informações biográficas dele. Agora, tudo costurado pelo tema do desterro, do estranhamento, do exílio. Como sempre, porque eu acabei descobrindo, eu achava que eu escrevia sobre proletariado. Até que alguém um dia me falou, não, você escreve sobre família. Depois alguém me disse, não, você escreve, na verdade, sobre exatamente isso, é sobre desenraizamento, sobre não pertencimento. Seja o imigrante que sai da sua província natal e vai para a cidade grande, seja para essas personagens que estão fora do Brasil e nem são brasileiros às vezes. Nem são, inclusive porque eu acabei percebendo, isso não é uma coisa evidentemente racional, mas eu acabei percebendo o seguinte, que eu tenho os italianos que vieram para o Brasil, os mineiros que vieram para São Paulo,
o Serginho, que é um brasileiro que foi a Portugal. Portanto, era um caminho quase natural que essas coisas acontecessem. Não era uma coisa racional, evidentemente, mas era quase natural que eu fosse, então, agora buscar essas personagens que estão desenraizadas fora do Brasil. É uma questão da sociedade hoje, é uma questão contemporânea. Exato. Eu acho que talvez assim, a coisa mais interessante que eu percebo hoje no mundo é exatamente isso. Eu viajo e eu percebo assim, que existe um estranhamento mesmo das pessoas em relação ao lugar que elas vivem, né? E eu acho que talvez tenha, na história da humanidade, tenha sido o momento em que mais tem gente morando fora dos seus lugares, do seu hábitat de nascença e tudo. Então, eu acho que é quase que natural que eu, que trato dessa questão na minha... Eu sou um desterrado, eu sou um desenraizado, é natural que isso aconteça, eu acho. Eu fico pensando também... Tem aquela expressão do cidadão do mundo que muitas vezes é colocada como uma expressão boa, é uma característica de uma oportunidade para a pessoa. Cosmopolita. Uma coisa cosmopolita. E algumas vezes a gente pode usar essa expressão aqui justamente para pessoas perdidas, não ter essa raiz, não saber de onde vem ou não se sentir a lugar nenhum. Parece um problema, parece um foco de sofrimento. Mas na verdade, assim, eu percebi isso primeira vez quando eu estava na cidade de Grenoble, na França, que uma pessoa virou para mim e falou assim, tá vendo lá, ele mostrou os Alpes e me falou assim, tá vendo aquela aldeiazinha, lá não dava para ver. Eu falei, tô. Ele falou, pois tem um cemitério lá do século XII, as pessoas continuam sendo enterradas desde o século XII. E eu caí e falei assim, puxa, a minha família não conseguiu enterrar 2 gerações no mesmo cemitério até hoje. Então, foi o momento em que eu percebi essa questão. Quer dizer, eu acho, sinceramente, que uma das causas da violência no Brasil, da violência urbana, passa por essa questão do desenraizamento. Eu vejo, por exemplo, assim, às vezes, muitos nordestinos falarem, esses nordestinos, como se eles não fossem nordestinos, vêm para São Paulo para bagunçar, né? Porque há esse processo de se desconhecer, de não pertencer a lugar nenhum, de ser invisível. E eu acho que isso talvez seja a coisa que mais me preocupa hoje, é exatamente tentar entender um pouco como é que funciona uma sociedade em que as pessoas não têm raiz. E a gente sabe que não tem raiz, não tem profundidade, né? Não se alimenta da coisa verdadeira, mesmo que a seiva mesmo, né? Não se alimenta disso. Agora, esse é o seu primeiro romance, ou sua primeira narrativa, sua primeira ficção que se passa fora do Brasil, né? O Estive Lisboa também, né? É verdade, tem o Estive Lisboa. Você daqui faz parte daquela coleção, Amores Expressos, por isso que eu não... que o Estive Lisboa tem um truque, porque ele passa metade em Cataguases e metade em Lisboa, mas ele já é Cataguases é o centro do mundo, como claro, evidentemente. E como é centro do mundo, portanto, ele está fora e dentro ao mesmo tempo, né? Ele pertence e não pertence ao mundo, né? Então, a segunda parte, sim, se passa em Lisboa, né? E era natural, então, que depois esse se expandisse. Agora, curiosamente, o Dório mandou para mim muito mais narrativas do que as que eu publiquei, né? Então, eu tenho ainda algumas narrativas que não estão no livro e que se esse livro tiver algum tipo de visibilidade, aceitação, eu vou usar essas outras histórias. Assim como no Inferno Provisório, você vai fazer uma pentalogia também? Não, na pentalogia eu não sei. Agora que eu tenho material... Pentalogia. Eu tenho material suficiente para publicar pelo menos mais um volume deste. Não vou agora mexer com isso, evidentemente, mas eu tenho. Ele mandou um material bastante substancial para mim. Pois desse material que você escolheu, o que te chamou a atenção para reunir estas histórias, então, já que você tem tantas outras boas? Eu tentei dar uma certa unidade para ela, né? Então, assim, de alguma maneira, todas elas têm talvez uma só que não, mas quase todas elas têm uma questão política que permeia todas, né? É o exílio político, é a questão da guerra. O Dório vai encontrando com essas pessoas. Vai só para explicar para o espectador. Exato, ele vai encontrando com essas pessoas nos diversos lugares. Ele viaja muito, né? Ele é consultor do banco, ele era, né? Porque agora ele se aposentou, ele teve um problema, um acidente, que eu nem falo aí porque é uma coisa pessoal, né? Mas teve um acidente em que ele agora não pode ficar viajando muito dentro de aviões, ficar 11 horas de um avião, para ele é um problema. Então, ele está morando agora em Itaipava. Daí, nessas viagens pelo Banco Mundial, ele encontra as personagens que estão todas ligadas a questões políticas, é isso? Por coincidência. Assim, por exemplo, ele está num restaurante em Beirute e ele, de repente, ele conhece uma pessoa que está no restaurante, um argentino, né, que está em Beirute lá por razões profissionais, e eles começam a conversar e esse argentino conta para ele como que ele foi parar na França
por causa do exílio, da ditadura militar e tal. Então, em geral, não é uma escolha, quer dizer, não são pessoas que, por motivos políticos, ele encontra. Né? Ele encontra por acaso e algumas delas têm algum tipo de relação com a questão política. Mas você selecionou talvez pelos motivos políticos. Sim, eu tive um olhar mais específico. Mas eu acabei descobrindo que, de alguma maneira, quase todas as questões são políticas. Né? Tem a história, por exemplo, de uma menina no Timor-Leste, uma portuguesa, e que, assim, ela é condenada não porque ela é feia, mas que ela é bonita, porque geralmente as pessoas falam, uma pessoa ia ser infeliz porque ela é uma pessoa feia. Não, ela, inclusive, é o contrário. Ela, exatamente por ser uma mulher bonita, numa sociedade machista como a nossa, ela também sofre. E não tem uma questão política permeando isso? Claro que tem, porque ela vai tentar, enfim, a vida em vários lugares, de vários países, e ela acaba tendo problemas, mas as questões políticas permeiam tudo, não tem como. Permeiam, e são histórias interessantes. A história interessante do Dório, né, que existe, segundo o Rufato. Rufato, obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Obrigado, falando Manuel. em desenraizamento. Você está triste por causa da Itália, né? Eu muito triste. Um brasileiro triste porque a Itália saiu da Copa. Por enquanto. Gente, Metrópolis faz um rápido intervalo, mas antes uma notícia de artes plásticas. O governo espanhol devolveu à Colômbia quase 700 obras de arte pré-colombiana. As peças foram recolhidas durante uma operação policial contra narcotraficantes em 2003. Veja algumas imagens dessas preciosidades e fique por aí, porque a gente volta daqui a pouco. Uma dica para quem gosta de literatura e de encontrar os escritores. O Luiz Rufato, nosso convidado de hoje, vai lançar o livro Flores Artificiais, esse aqui, olha, amanhã na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, a partir das 6 horas da tarde. Dá para bater um papo, pegar autógrafo, conversar com o Rufato, que tal? A fadista Cuca Roseta chegou em clima de Copa no Brasil, isso. Ela está no país desde a semana passada para uma turnê que começou em Belém. Hoje ela faz show em Santos e amanhã no Rio de Janeiro. E no caminho, a Cuca já veio ensaiando os compassos do fado em apoio ao time de Portugal. E como a seleção lusa anda precisando mesmo de um incentivo, a gente termina o programa de hoje com um vídeo em que ela canta no avião. Tá? Um vídeo que ela publicou na internet. Dá uma olhada. Uma boa noite para vocês. Até amanhã.